Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Galera, avisozinho rápido. Os exercícios dessa aula estão na descrição, beleza? Vai ter um link lá que vocês vão diretamente para o Google Drive e podem baixar o PDF com os exercícios. Além disso, a sua resolução já está postada como um vídeo no canal. Então, aproveitem o resto do seu vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero. E hoje nós vamos tratar de um tema extremamente interessante, muito legal de ser trabalhado e que ao mesmo tempo ele pega muita gente de surpresa, mas não é nada relacionado à matéria em si, não é uma matéria específica, não é geometria analítica, não é logaritmo, não é equação exponencial, não é função do primeiro grau, nada disso. Hoje a gente vai tratar de algo mais geral que serve para resolver os problemas que envolvem matemática, beleza? Que é a nossa queridíssima interpretação de exercícios, algo que muita gente tem muita dúvida, não sabe o que fazer quando chega um exercíciozinho de matemática. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira delas vai ser dando como se fosse uma teoriazinha, citando alguns exemplos mais tranquilos, dando a aula em si, e a segunda parte resolvendo uma listinha de quatro exercícios de provas, beleza? Só que são ótimos exercícios. Eles literalmente exercitam demais o seu cérebro, beleza? Você precisa usar raciocínio lógico para poder resolver eles. E cabe justamente no que a gente está falando aqui de interpretar o problema. Beleza? Então, galera, vamos começar. Vocês notaram que agora o quadro está diferente, né? Não tem mais aquele negócio parte, não sei do que, parte umba, enfim. Isso agora não estamos fazendo uma série, isso é um vídeo à parte. Então, vamos lá. Calcule o valor, qual é o número? Por que eu deixei isso escrito aqui para vocês? Primeiro, obviamente, porque essa aula aqui ela vai ser dividida nesses asteriscozinhos que eu estou colocando aqui, que são peças-chaves na hora de resolver questões relacionadas à matemática, beleza? Então aqui eu vou colocar expressões, formas comuns, preposições, pedidos comuns na hora que você está resolvendo um probleminha de matemática que geralmente aparece, ok? E como você faz para interpretar isso. Belezinha? Então vamos lá. Primeira coisa delas. Quando aparece no seu enunciado, calcule o valor ou qual é o número, não sei do que, papapá. Primeira coisa, quando esse tipo de coisa aparece, isso significa que a gente precisa encontrar um número, né? A gente precisa encontrar um número, a gente precisa encontrar um valor, correto? Senão, obviamente, isso não estava aparecendo. Mas isso tem um outro significado. Ele está pedindo para você encontrar um número que você não sabe. Se você não sabe o número, o valor de alguma coisa, chama logo essa bodega de x. Não fica inventando, não. Fala que o x vai ser igual a alguma coisa. Beleza? Não fica inventando. Bota logo o x que vai dar certo. Se você quiser outra variável também, pode botar p igual a alguma coisa. Pode botar b. Pode botar a. Enfim, qualquer coisa. Mas a recomendação mesmo é o xão, porque o x é padrãozinho. Beleza? Então, na realidade, o que você precisa é sempre encontrar o x da questão. Ó, legal aquele trocadilhozinho, né? Foi péssimo, mas eu gosto. Desculpa. Então, quando acontece coisas desse tipo, qual que é o valor disso? Qual o número que você, quando multiplicado por não sei do que, dá tão? Bota o x ali, beleza? Monta o seu sisteminha de equação, a sua equação, junto com os negócios ali, ou simplesmente faz o seu cálculo ali, envolvendo o valorzinho de x, que é a variável que você quer encontrar. Belezinha? Agora vamos colocar um exemplo aqui, ó. Esse daqui vai partir da minha cabeça aqui desse exato momento. Então vamos lá. Primeiro exemplozinho aqui. Número, número 1 aqui, ó. Qual o número... Percebe, ó? Já tem aqui, ó. Qual o número que quando multiplicado por
por ele mesmo, resulta em 9? É uma pergunta muito boba para a maioria das pessoas, mas ela é muito importante porque ela ilustra exatamente o que a gente quer aqui. Ó, vamos lá. Qual o número que, quando multiplicado por ele mesmo, resulta em 9? Primeira coisa, ele está perguntando qual é o número. Já vamos colocar, já vamos apelidar esse número que a gente vai encontrar de número x, certo? Que quando multiplicado por ele mesmo, ou seja, se a gente fizer x vezes x, isso aqui vai resultar em 9. É isso que ele está perguntando. Ele está falando, cara, pelo amor de Deus, monta essa equação aqui e resolve. Agora entra um ponto que eu não falei a priori, mas ele é algo extremamente importante, que é antes de você interpretar qualquer tipo de exercício, você tem que saber a matéria, bicho. Não tem como. Você tem que saber o que você está fazendo. Saiba pelo menos o básico da matéria. Nesse caso aqui, isso aqui vai envolver potenciação e radiciação. Então, cara, você tem que saber o que significa isso. Porque x vezes x é x ao quadrado. Isso aqui é igual a 9. Então, para resolver esse tipo de equação, o que nós temos que fazer? Nós temos que passar a raiz dos dois lados da equação, correto? Então, passando aqui a raiz quadrada dos dois lados da equação, esse 2 vai embora com esse 2 que tem aqui e vai ficar que o x é a mesma coisa que raiz de 9. Se o x é a mesma coisa que raiz de 9 todo mundo sabe que é 3, certo? 3 ou menos 3. Nesse caso, vamos só considerar o 3 mesmo, tá bom? Então, é extremamente importante você saber o que você está fazendo, beleza? Então, para isso, você estuda a matéria, certo? Não tem jeito, não tem mágica nesse ponto. Você precisa saber as propriedades, você precisa saber como somar, como dividir, como subtrair, como multiplicar, enfim. Vocês estão compreendendo como resolver uma equação que depois essa parte de interpretação de exercício pressupõe que você já saiba o que você está fazendo. Beleza? Então aqui, ó, esse é o nosso primeiro caso, como quando ele pede para calcular o valor, qual que é o número de não sei do que, papapá. Vamos então agora para um segundo caso aqui, ó. Vamos para um segundo caso, que é quando ele fala o seguinte: ah, o dobro de não sei do que, ah, o triplo de não sei do que, a metade de não sei do que, piriri, popopó. Cara, esse tipo de pergunta, esse tipo de palavrinha aqui, elas são extremamente comuns. Vamos lá, o que significa cada uma delas? O dobro você vai multiplicar por 2, certo? O triplo você vai multiplicar por 3. A metade você vai dividir por 2, certo? Você vai dividir por 2. Além disso, ele pode perguntar também, por exemplo, o quádruplo. Quádruplo. Mas aí são coisas que são menos comuns, mas enfim, pode vir a perguntar. Quádruplo, multiplicar por 4. Então, assim, esse tipo de coisa. Além disso, você também pode ter terça parte, quarta parte, enfim. No caso aqui, a nossa terça parte, você pegaria o número e dividiria ele por 3, beleza? Então, ó, sempre fiquem muito atentos a esse tipo de, de palavrinha, porque elas aparecem muito, elas são extremamente recorrentes, ok? Então, eu já coloquei o que elas significam, agora nada melhor do que a gente praticar fazendo uma questãozinha rápida aqui, ó. Vamos colocar qual o dobro da metade da terça parte de 9. Ó, as palavrinhas aqui aparecendo. Presta atenção, vamos interpretar. Ele está perguntando qual o dobro. Se ele está perguntando o dobro, vamos multiplicar, seja lá o que ele quer, por 2. Da metade, opa, metade. Então você vai multiplicar por meio, ou é a mesma coisa que dividir por 2, beleza? Da terça parte. Da terça parte, o que que é a terça parte, cara? A terça parte é um terço. Você dividir o número por 3 ou multiplicar por um terço. E qual o número que ele quer? De 9.
Então tá aqui, é o nosso 9. Para resolver isso aqui, percebam o seguinte, ó, você tem 2 aqui, tem 2 aqui embaixo também. 2 no numerador e denominador, corta, isso dá 1, não perde tempo. 1 vezes 1 aqui vai dar 1 de novo. E sobrou o que para você? 9 dividido por 3. Olha que legal. Quando você coloca isso, quando você escreve, fica tudo muito mais simples de ser entendido. Fica tudo muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então aqui, ó, se dividir 9 por 3, o resultado disso é justamente o número 3, certo? Então toda essa expressão aqui, todo esse dobro da metade da terça parte de 9, isso aqui é a mesma coisa que 3. Beleza, galera? Então, isso aqui tem o resultado igual a 3, porque 9 dividido por 3 é 3. Ok? Tá aqui, ó. Beleza, legal. Então, aqui, ó, vamos continuar. Vamos para próximos tópicos, digamos assim. Agora eu vou puxar aqui para o lado. Belezinha? Vamos lá. Vamos para o próximo tópico aqui. O próximo tópico é justamente o caso das preposições. Por exemplo, de. A gente já usou isso no último exercício, inclusive. Da, do, enfim, esse tipo de preposição aqui. O que elas falam para a gente? Geralmente, elas indicam multiplicação. Por exemplo, vamos pegar aqui um qualquer, por exemplo, 2 quintos, 2 quintos de 10. Ó, olha que legal. 2 quintos de 10. Quanto vale 2 quintos de 10? Aqui eu não, eu tô indo improvisado, mas vocês estão entendendo onde que eu quero chegar. 2 quintos de 10, ó, a preposição aparecendo aqui. O que isso quer dizer? Ele quer que você pegue esse 10 aqui e multiplique por 2 quintos. Ele está implorando para você fazer isso. E qual que é o resultado dessa operação aqui? 10 dividido por 5. Ó, 10 dividido por 5 é a mesma coisa que 2. Certo? Aqui fica 1. Então, você vai ter 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4. Ok? Então, aqui, ó, quando aparecer esse tipo de coisa, lembre-se sempre, lembra, interpreta o problema, pega aí e fale, ó, belezinha. Vamos, por exemplo, para um outro tipo genérico agora, desse aqui, ó. 3 não, né, gente? Aqui quem está precisando estudar sequência de números sou eu, pelo amor de Deus. 3 quartos de y ao quadrado. Quanto é 3 quartos de y ao quadrado? Olha que legal, ele mudou o nome da variável aqui, né? Não é mais x, é y ao quadrado. Mas, de novo, você tem aqui, ó, d. Esse d geralmente vai indicar para você multiplicação. Então, ele está pedindo 3 quartos de y ao quadrado. O que você tem que fazer? Você pega esse y ao quadrado e multiplica ele por 3 quartos. Certo? Ele está pedindo 3 quartos disso, só você multiplicar. Fazendo isso, você vai ter 3y ao quadrado dividido por 4. Nem sempre a resposta vai dar algo numérico, bonitinho, como foi ali no caso do nosso 4 ali em cima, certo? Ela pode dar a resposta algébrica, como a gente já falou aqui, certo? Ó, qual o número, blá, blá, blá. Isso pode dar, assim, uma respostinha algébrica, beleza? Então, beleza. Já falamos aqui de dobro, de triplo, metade, de preposição, de não sei do que, papapá. Então, vamos continuar aqui, ó. Próximo tópico desse vídeo aqui. Anota aí, hein? Anota aí que esse aqui é importante também. Vamos falar também sobre verbos. Por exemplo, é. Nossa, esse é aqui foi esquisito, né? Vamos falar sobre é, tem, 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 equivale, igual, e uma combinação é igual, enfim. Enfim, vamos lá. Por exemplo, isso aqui usualmente fala pra gente usar uma equaçãozinha, resolver o exercício usando a equação. Isso não quer dizer que todo negócio que aparecer exatamente assim vai virar uma equação, mas em sua maioria é desse jeito. Vamos pegar, por exemplo, aqui Carlos
e João têm 55 anos juntos. Ó, Carlos e João têm 55 anos juntos e a diferença de suas idades é igual. Aqui é aquela combinação, ó, que eu falei. É igual a, vamos colocar um número aqui, ó. É igual a 20, por exemplo. Então, o que que ele está falando aqui pra gente, ó? Carlos e João têm 55 anos juntos, ou seja, presta atenção, ó, presta atenção. A quantidade de idade que tem Carlos mais a idade de João, isso aqui vai dar 55 anos. É isso que ele está falando, ó. Tem juntos. Se eles têm juntos, pelo amor de Deus, isso é uma soma, beleza? Isso é uma soma. Além disso, ele está falando a diferença de suas idades. Diferença de suas idades. Se ele citou o João primeiro do que o Carlos, então provavelmente ele está se referindo a Carlos menos João como sendo igual a 20. Certo? É isso que ele está falando. Se a gente fosse interpretar esse problema aqui, obviamente isso aqui, se fosse perguntado para nós no exercício, seria um sisteminha de equações, por isso que é tão importante vocês saberem da matéria em si antes de tratar esse tipo de coisa. Obviamente, sempre estudem a interpretação dos problemas que envolvam a matéria que vocês estão no momento dando enfoque, beleza? Isso é extremamente importante. Aqui, por exemplo, uma pessoa que não saberia, não souber resolver no sistema de equação, ela pode até interpretar a questão, mas ela trava. E o contrário também é válido. Às vezes a pessoa sabe resolver o sistema, mas não sabe interpretar. Então, caminhe de mãos dadas com as duas coisas, beleza? Aqui, ó, tem, equivale, é igual, papapá. E esse, como aparece muito, vou colocar também outro exemplozinho rápido aqui para vocês, para nós interpretarmos juntos. Por exemplo, Lucas tem 10 dólares a mais que Marcelo. A soma de seus dólares equivale a 30. Olha que legal, aqui a gente combinou vários. Por quê? Aqui está falando que o Lucas ele tem 10 dólares a mais que o Marcelo. Ou seja, se a gente fosse escrever isso, a gente tem aqui que o Lucas ele é igual à quantidade de dólares que o Marcelo tem agora mais 10, certo? Legal aqui, ó. A gente está transformando o português para a linguagem matemática. Porque está falando que o Lucas tem 10 dólares a mais. Esse a mais aqui é importante também, a mais que Marcelo. E também, além disso, está falando que a soma dos dólares dos dois, ou seja, quanto de dinheiro Lucas tem mais quanto de dinheiro Marcelo tem, equivale a 30. Olha que legal. Isso aqui equivale a 30. Novamente, isso aqui formaria um sisteminha de equações. Belezinha? Então, com relação a verbos, é basicamente isso. E vocês perceberam que eu usei aqui em cima não só verbos, mas como diferença, soma, que é algo que eu irei explicar agora aqui embaixo também. Ah, aqui embaixo não vai ter como porque o quadro acabou, então vamos voltar aqui para cima. Ó, vamos lá. Além disso, a gente pode colocar também soma, diferença, produto, quociente, razão e vários dessas palavrinhas aqui que confundem muitos alunos. Vamos desmistificar elas. Soma nada mais é do que a soma entre dois números, ou seja, você pegar um
o valor x, nossa, esse x aqui ficou tenebroso, x e somar ele com o valor y. A diferença, por sua vez, é a mesma coisa na realidade que a soma, porque uma diferença é também uma soma, né? É você pegar um número e subtrair por outro. Belezinha? Belezinha? Então, produto também muito importante. O que é o produto? O que o produto significa? Nossa, gente, até desculpa, porque essas setas estão saindo bem tristes mesmo. Produto é você pegar um número e multiplicar ele por outro, ou seja, o produto desses números. Certinho? Isso aqui é equivalente também, você não precisa necessariamente escrever xy, você pode escrever yx também, que funciona, e você também não precisa botar o sinalzinho aqui, ó. Esse pontinho significa multiplicação. Se você quiser omitir esse sinal, você também pode, beleza? Escrever, por exemplo, só yx ou xy, beleza? Você pode omitir esse sinal. Agora, o que significa quociente entre A e B? Quociente, por sua vez, aqui, ó, vamos colocar aqui o quociente. Quociente entre A e B é a mesma coisa que A dividido por B. É basicamente igual a razão também. Se fosse razão entre A e B, razão entre A e B, nós teríamos A dividido por B. Razão é algo mais comum, é mais comum de cair, mas pode também cair um quociente. Por exemplo, é muito comum tratar de quociente, razão e produto quando a gente vai falar de proporções, grandezas proporcionais. Vem comigo aqui, ó, para um exemplinho rápido. A razão entre as idades de Lucas e Marcelo. Nossa, gente do céu, que crime. Eu escrevi M com letra minúscula. Marcelo é de 2/3. Aqui, ó, é de 2/3. Vamos interpretar o que isso aqui está querendo nos dizer. O que isso aqui está chegando no nosso ouvido falando, cara, pelo amor de Deus, olha para mim, olha para mim. Razão, o que é? Razão é uma divisão. É uma divisão, galera. Razão entre as idades de Lucas e Marcelo. Ou seja, se você pegar a idade que o Lucas tem agora, dividir pela idade que o Marcelo tem agora, isso aqui tem que dar 2/3. E se atentem. A ordem aqui é extremamente importante, é extremamente importante. Porque aqui, ó, no primeiro momento, quem que eu citei? Eu citei o Lucas, né? Se eu tivesse citado o Marcelo, isso aqui se inverteria, ficaria Marcelo em cima e Lucas embaixo, certo? Então, a ordem é extremamente importante. O primeiro vai no numerador e o segundo vai no denominador. Belezinha? Então, sempre se atentem à razão. Quando olhar para a razão, a ordem que está colocado para vocês. Então, aqui, ó, se a gente fosse, por exemplo, continuar fazendo essa conta aqui, a gente poderia multiplicar isso em cruz e descobrir, por exemplo, a idade, a porcentagem, não exatamente a porcentagem, mas uma equação para definir a idade do Lucas em função da idade do Marcelo. Olha aqui, ó. A gente ficaria com 3 Lucas, se a gente multiplicar em cruz, é igual a 2 Marcelos. Então, o Lucas é igual a 2/3 do Marcelo, certo? Isso aqui a gente pode pegar de acordo com a definição aqui. Então, galera, é esse tipo de coisa que vocês têm que ter a noção, a sagacidade, porque isso vai ser cobrado de vocês em muitas questões, não só em questões, mas na vida também. Isso é muito importante. Isso aqui é um conteúdo mais básico, assim, mas não deixa de ser extremamente importante para o desenvolvimento de vocês. Beleza? Então tá aqui, ó, o nosso teminha, interpretação de exercícios. Agora que essa parte de teoria já acabou, além disso, lembra galera, lembra, sempre estudem a matéria, por favor. Senão vocês não vão conseguir resolver os exercícios. Vocês podem até interpretá-lo, mas não vão saber resolver.
Belezinha? Então agora eu vou para a segunda parte dessa aula, que vai ser a parte dos exercícios. Vou apagar o quadro, dar aquele delete e eu já volto. Bom, de quadro apagado e já reescrito, vamos aqui resolver alguns exercícios e esses exercícios são de fato exercícios de provas e eles vão demandar as duas habilidades que eu falei que vocês têm que ter. Primeira habilidade delas, aqui ó, nossa senhora, eu escrevi dois. A primeira habilidade é saber resolver os exercícios, ou seja, saber a matéria, o conteúdo é importante, a compreensão do conteúdo é muito importante, e além do conteúdo, você precisa estar em dia com a sua interpretação. Então, são exercícios que são mais simples, eu não peguei nada muito complexo aqui, até porque não tem de fato necessidade de fazer algo desse tipo, mas são conteúdos que eu tenho certeza que vão ajudar muitos de vocês. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu vou apagar isso aqui que eu escrevi. Espero que vocês já tenham, já estejam pá, com isso na cabeça assim. Vamos lá. Primeiro exercício. Ao receber seu salário, Maria gasta 30%, pagando seu aluguel. Em seguida, Maria usa 20% do que lhe restou, pagando a conta do cartão de crédito. Nesse momento, Maria observa que lhe restam 840, quanto Maria recebeu de salário. Então, aqui ó, a gente aplica o que a gente viu. A gente não sabe o número, né? Que a gente quer saber o total, né? Que é o nosso X aqui, ó. O X da questão. A gente quer saber quanto Maria recebeu de salário, ó. Certo? Ó? Então, o salário da Maria, presta atenção agora, agora a gente vai entrar na parte da interpretação. A gente quer saber justamente o X, o salário da Maria, certo? Não necessariamente sempre a gente vai precisar colocar X igual a alguma coisa. Beleza? Vão ter casos que a gente não vai precisar fazer isso, que a gente vai colocar de maneiras diferentes. Inclusive aqui eu vou mostrar outra maneira para vocês resolverem. Aqui, ó. Ao receber seu salário, Maria gasta 30%. E no final de toda essa maçaroca aqui, restou 840. Então, nesse caso, é mais fácil a gente igualar tudo a 840, porque é o que sobrou. E aqui a gente vai pegando do total, que é o X, e sempre que vocês também ficarem com dúvida, na hora de colocar suas variáveis, vocês podem escrever, por exemplo, X aqui, e colocar uma setinha e escrever o que ela simboliza. Nesse caso aqui, é o total de salário. Total de salário não, seria o salário total da Maria, né? Então você pode escrever aqui, ó, salário total de Maria, no caso. Mas isso já fica implícito, você já sabe isso. Sempre que tiver esse tipo de coisa e ficar com dúvida, escreva, não tem nenhum problema nisso, beleza? Até fica mais fácil para você se organizar. Agora, se você não precisa disso, já parte direto que você já vai resolvendo o trem muito mais rápido. Então, sobrou 840. E o que ela fez? Primeiramente, ela gastou 30% do seu salário. Se ela gastou 30%, ela tinha um determinado número X de salário e gastou 30%. Ou seja, o que é 30%? 30% é 30 sobre 100 do salário dela. Se é do salário dela, é 30 sobre 100 dx, certo? Lembra do D? Lembra do D? Então ela gastou isso pagando seu aluguel. Em seguida, Maria usa 20% do que lhe restou. E isso é importante, ó, 20% do que lhe restou. Ou seja, disso daqui, ó, que ela gastou, depois dessa maçaroca que ela fez aí, que ela gastou os 30%, ela usa 20% do que restou dela. Ou seja, 20% do que lhe restou. Se ela gastou 20%, que ó, ela gastou 20% do que restou dela, então ela tem 80% agora, né? Então é 80%. 80%. Beleza? Ela está restando para ela 80%. E isso vai ser igual a 840. Por quê? Porque é o que sobrou dela, certo? Então, isso é o que sobrou da Maria. Vamos lá resolver essa conta aqui então.
Feita a equação, a gente sabe que 840 é igual a x menos 30 sobre 100. O que é 30 sobre 100? Aqui, ó, você corta esse zero com esse zero, vai ficar 30 sobre 3 sobre 10. 3 sobre 10 é 0,3, né? Então, isso aqui ficaria x menos 0,3x multiplicado por 80 sobre 100. E, de novo, aqui eu não precisei botar o x. Reparem, eu não tenho necessidade de colocar o x aqui. Justamente porque, como ele já apareceu aqui, eu estou falando do que restou para ela, não tem necessidade de eu colocar um x novamente aqui. Belezinha? Então tá. Agora, vamos repetir isso aqui de novo. 840, isso aqui vai ser igual a x menos 0,3x é 0,7x. 0,7x é a mesma coisa que 7 sobre 10, correto? Então, isso aqui vai ser 7 sobre 10 de x multiplicado por, percebam, 80 sobre 100. Dá para cortar esse zero com esse zero, ficando 8 sobre 10 aqui, certo? Então vamos lá. Ele quer aqui quanto que a Maria recebeu de salário. Saláriozão é o nosso grandioso x. Como que a gente vai resolver isso aqui? Multiplicação de frações. Você vai multiplicar o denominador com o denominador e o numerador com o numerador. Vai ficar, então, que 800... Opa, até mudei a cor aqui, desculpa. 840. Isso aqui vai ser igual a 10 dividido por 10. 10 vezes 10 vai dar 100, correto? E quanto que é 7 vezes 8? Lembra comigo, galera, da tabuada. 6 vezes 8 dá 48. Se é 7 vezes 8, você vai adicionar um 8. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Não existe problema nenhum em você demorar para fazer essa conta aqui, beleza? Isso aqui vai ser 56x. 56x. O que é 56x? 56x dividido por 100 é a mesma coisa que 0,56. Então, se a gente fosse passar para o outro lado, nós teríamos que o x vai ser igual ao 840. Tudo isso aqui vai ser dividido por 56 sobre 100. O x, então, nesse caso vai ser divisão de fração. Repete a primeira, ou seja, você vai conservar a primeira, 840, vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 50. Opa, desculpa. Vai ser 100 dividido por 56. Então tá, agora eu vou pegar a calculadora para fazer essa conta aqui. Não tem necessidade de você fazer isso à mão, beleza? Então ficaria 84.000, presta atenção, 84.000 dividido por 56. O valor disso aqui é 1.500, certo? Então, Maria, no final das contas, tinha R$ 1.500. Parece até mágica esse negócio aqui, mas não é, galera. É matemática. Matemática é sensacional. Então, nossa letrinha B, R$ 1.500. Belezinha? Então, é dessa forma que você tem que interpretar o exercício. E percebam, aqui eu fui grifando as coisas que importavam no enunciado. Por que eu fiz isso? Porque na hora de interpretar fica muito mais fácil. Beleza? Vamos lá. O nosso segundo exercício aqui. Considere o polinômio. Galera, aqui o polinômio ele deu uma desconfigurada, então eu vou reescrever ele para vocês aqui, ó. O polinômio é p de x, que é igual a x à quinta mais b, que multiplica x ao cubo, mais c, que multiplica x ao quadrado, mais d. Esse é o polinômio, certo? Peço perdão aí por ter dado errado. Primeira coisa, ele deu esse polinômio pra gente, então tá aqui, ó, o polinômio, certo? Aqui, no caso, nosso tá diferente, porque eu tive que reescrever. Sabendo que P de 0 é igual a 1, P de 1 é igual a 0 e P de menos 1 é igual a 0. Olha, essas informações são importantes. Grifa elas. Ele está pedindo aqui, no final, o P de 2. E por que você me pergunta que ele deu o P de 0, o P de 1 e o P de menos 1 aqui? Para a gente ir descobrindo os valores de B, o valor de C e o valor de D.
certo? Para que na hora que a gente fosse fazer o P de 2, ficasse muito mais fácil para a gente. Então, galera, isso aqui é um polinômio, mas também poderia ser encaixado numa aula de função. Vamos lá, vamos resolver isso aqui então. Se ele deu isso aqui antes numa aulinha de função, nós temos que naturalmente considerar essas informações. Então, vamos pegar o primeiro caso de P de zero, pegar primeiro o P de zero e substituir ele aqui. Ó. A gente sabe que o P de zero é igual a 1. Ou seja, vamos interpretar funções. Esse zero aqui significa justamente a nossa variável, ou seja, o nosso input da nossa função. E o 1 é o resultado. É o resultado da nossa função, certo? Eu vou fazer isso só uma vez para deixar bem claro, para que vocês aí que estejam vendo o vídeo não confundam isso. Então aqui, ó, P de zero igual a 1. Qual que é o P de zero? Primeira coisa, qual que é o P de zero? Olhando essa equação de cima, ficaria 0 à quinta mais b vezes 0 ao cubo mais c vezes 0 ao quadrado mais d, certo? E aí ele falou que o p de 0 é 1. Então, ao invés de p de 0, eu posso colocar aqui somente o número 1, certo? Compreendido? Eles são a mesma coisa. Percebam, 0 à quinta dá 0, b vezes 0 é 0, c vezes 0 é 0. Então, nós descobrimos que o nosso d é igual a 1. Pô, isso é muito legal. Isso vai ajudar a gente na resolução do exercício. Guarda essa informação aqui. Beleza? Vamos lá, então. Vamos fazer para o nosso segundo caso aqui, que é quando o P for 1, o resultado disso vai dar 0. Então, 0, nesse caso, vai ser igual a 1 à quinta mais b vezes 1 ao cubo mais c vezes 1 ao quadrado mais o d. O d é 1, então já joga o 1 logo de cara. Então, nós vamos ter aqui que 0 é igual a 1 à quinta, isso aqui dá 1. b vezes 1 vai dar só o b, c vezes 1 ao quadrado vai dar só o c também. 1 mais esse outro 1 aqui, isso vai ser igual a 2, certo? Então, 2. Temos aqui ó, o númerozinho 2, mais b mais c. Se a gente isolar para b e c nessa equação, nós ficaríamos com b mais c igual a menos 2. Guarda isso também, às vezes pode ser útil. Vamos agora, então, para o outro que ele deu, que é o p de menos 1. Olha que interessante, o p de menos 1 também dá zero. Ou seja, 0 vai ser igual a, usa o menos 1 para substituir nas equaçõezinhas aqui, na funçãozinha que a gente tem. Então, ficaria aqui menos 1 à quinta, mais b vezes menos 1 ao cubo, mais c vezes menos 1 ao quadrado, mais o d, que a gente já sabe que o valor é 1. Então, 0 vai ser igual. Menos 1 à quinta. Repare, se você multiplicar o menos 1 o menos 1 por ele mesmo duas vezes, vai dar um número positivo, que menos com menos dá mais. Agora, se você multiplicar ele por ele três vezes, já vai dar um número negativo. O que a gente conclui? O número par aqui em cima vai dar um número positivo e um número ímpar vai dar um número negativo. 1 com ele mesmo é sempre 1, então como deu um número negativo, esse daqui é a mesma coisa que menos 1, certo? Isso aqui também é um 3, é um número negativo, então como é menos 1, isso aqui continua dando menos 1. Agora, reparem, isso aqui é menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Isso aqui dá só 1, correto? Então, o que nós temos aqui? Nós temos menos 1, menos 1, menos 1 somado com mais 1. Menos 1 com mais 1, essas são duas coisas que cortam. Vão embora, vai dar zero. Além disso, nós temos mais com menos, esse mais com esse menos, vai dar menos, então menos b, menos b. Aqui, mais com mais, vai dar mais c. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Ou seja, se a gente reorganizar isso, nós vamos ter que c menos b, isso aqui vai ser igual a zero. Também guardem essa informação aqui. Às vezes ela pode ser útil, tanto essa de baixo
quanto essa daqui de cima. Percebam, nós já temos D e a gente tem duas equaçõezinhas. Olha que legal. Se a gente tem duas equações, já chega na mente, já liga. Nós podemos fazer um sisteminha de equação para resolver. Então, a primeira equação do nosso sisteminha, aqui agora, se a gente fosse fazer esse sisteminha de equação, seria B mais C é igual a menos 2, que é a equação que a gente tem aqui embaixo. Vou até colocá-la como 1 e essa aqui como número 2. Então, a nossa 1 é justamente essa aqui, e a 2 é justamente essa outra aqui de cima, que seria menos b mais c igual a zero. Pô, mas por que você tinha rearranjado ali em cima e agora você desarranjou? É muito simples, porque se você for parar para prestar a atenção aqui no que está acontecendo, eu já deixei esse b com menos b aqui embaixo, certo? Ó, é o pulo do gato, é o pulo do gato. Agora, você pode usar vários métodos para resolver isso, por isso que é importante você saber a matéria do que você está tratando aqui agora, né? Antes de partir para a interpretação do problema propriamente dito. Então, aqui, ó, com esse sistema, eu vou simplesmente somar as duas equações. E a partir do momento que eu somo essas equações, eu vou ter b somado com menos b, isso aqui vai cortar, correto? Ó, isso aqui não vai existir, vai ficar b menos b nesse lado aqui, mais, aqui a gente tem um c em cima sendo somado com c embaixo, então mais c, isso aqui vai ser igual a menos 2 somado com zero, então menos 2 mais zero. B com menos B, corta, isso aqui vai dar zero. Além disso, C com C dá 2C, isso aqui vai ser igual a menos 2. Então, o C, se a gente passar esse 2 que está multiplicando do outro lado, dividindo do outro, vai dar menos 2 dividido por 2, dá menos 1, correto? Então, esse aqui é um valor do nosso Czinho. Descobrindo o valor do Czinho, nós podemos jogar novamente algumas equações para descobrir o valor de B. Vamos colocar, por exemplo, aqui eu vou até chegar mais para o lado, vamos jogar, vamos substituir, aqui ó, vamos substituir na equaçãozinha número 1. Se a gente substituir na equaçãozinha número 1, o que ela nos diz? Que B mais C, isso aqui é igual a menos 2. Se o nosso Czinho, a gente já descobriu, ele é menos 1, então vai ficar B mais com menos dá menos 1, vai ser igual a menos 2. Esse menos 1 a gente vai passar para o outro lado. Se ele estava negativo, vai ficar positivo. Então, menos 2 mais 1 vai dar só menos 1 também. Belezinha? Então, espero que por aqui esteja tudo tranquilo de entender. Se você não entendeu a matéria em si, não se preocupe. Espero que esteja dando para entender a interpretação disso. A matéria, de fato, você tem que pegar a parte e estudar. Eu vou fazer vídeos sobre sistemas, matrizes, enfim, tudo esse tipo de coisa aqui. Funções, principalmente, é um vídeo muito aguardado. Mas vamos lá, vamos lá. B igual a menos 1, C igual a menos 1. E a gente também tem o D. Pô, legal. Então, se está fazendo em função de x, nós temos todos os outros coeficientes, todas as outras variáveis. A gente pode realmente agora, finalmente, na realidade, né, pegar esse polinômiozão aqui, ó, e achar qual que é ele mesmo. Ó. P de x vai ser igual a x à quinta, que a gente não consegue mudar, mais quanto que é o nosso B? O B é menos 1, então isso aqui é só menos x ao cubo. Isso aqui, agora o nosso c também é menos 1, mais com menos, dá menos x ao quadrado mais d. O nosso d a gente já tinha descoberto anteriormente, o valor do dzinho é 1, certo? Vou só conferir aqui, eu não estou falando besteira, mas tá certo. Nosso dzinho é 1. Então, ó, agora com isso, ele quer saber o p de 2, então fica fácil. P de 2 vai ser igual a 2 à quinta menos 2 ao cubo menos 2 ao quadrado mais 1. Olha que simples. Nós achamos tudo que a equação pedia para a gente, tudo que a função pedia. Então, P de 2 vai ser igual a 2 à quinta. Vamos lá, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 vai dar 32. 2 à quinta, 32, certo? Então aqui, ó, 32 menos 2 ao cubo, 8.
2 ao quadrado, 4. Tudo isso somado com 1. Então, a gente vai ter que o P de 2 vai ser igual a menos 8 com menos 4 dá menos 12. Então, ficaria 32 menos 12 é 20, somado com 1. Então, nós teríamos que o P de 2 vai dar exatamente 21. Nós, graças a Deus, temos uma letra para isso. A letra correta nessa questão é letra E, certo? Então, demora. Tem questões que vão ser demoradas para interpretar, tem outras que vão ser mais rápidas, mas no final das contas, tudo se resolve. Belezinha? Então, vamos lá. Questão 2 resolvida. Vamos lá para a questãozinha número 3. Essa questão 2 era a única que era realmente punk de todas aqui. De resto, tá bem mais tranquilo. Vocês vão ver isso. Um terreno retangular. Opa, pera aí, parou. Terreno retangular. Então vamos desenhar um terreno aqui, ó. Terreno retangular. Nós sabemos que um terreno retangular seria algo nesse sentido aqui. Beleza, continuando. Com área igual a 1.200 metros quadrados. Área igual a 1.200 metros quadrados. Sublinho isso aqui também. Frente de 40 metros. Foi cercado por um muro. Então, a nossa frente aqui teria 40 metros. Foi cercado por um muro, o custo da obra seria 68 por metro linear construído na frente e 52 por metro linear construído nas laterais e no fundo. Ok, com base nessas informações, eu quero afirmar que para cercar esse terreno foram gastos. Se aqui tem 40, a área disso é 1.200 metros quadrados. Por que número nós temos que multiplicar 40, ou seja, 40 vezes qual número, que vai dar 1.200, já que nós sabemos que a área do retângulo é base vezes a altura. 40 vezes qual número seria esse valor desse lado que a gente tem que descobrir para poder achar esse outro lado. Então, x vai ser 1.200 dividido por 40. Nesse caso, nós vamos cortar esse zero com esse zero. 120 dividido por 4, ó, ignora o zero, não olha para esse zero agora aqui. 12 dividido por 4 dá quanto? 3, né? 3 vezes 4 é 12. Com um zero, vai ficar que o x igual a 30. Belezinha? Então, isso aqui eu vou apagar porque é, é bem tranquilo de entender, é bem simples isso aqui e vai ocupar um espaço. Então, eu vou apagar e considerar aqui como sendo 30 logo de cara. Belezinha? Vamos lá, então. O custo da obra é 68 por metro linear construído na frente. Agora você deve estar se perguntando, pô, mas é um retângulo. Mas e aí, eu desenho como? A frente vai ser qual lado aqui? Não sei do que, papapá. A frente vai ser o quê? Não sei, não sei, não sei. Inclusive, galera, vocês podem estar percebendo aqui que meu desenho, ele tá até errado, né? Porque na realidade aqui, ó, teria que ser, o 40 teria que estar onde está o 30. Então, você não tem como saber isso a princípio. Depois que você descobre os valores, você redesenha ele, né? Se você tiver tempo para isso, senão não tem nenhum problema. Você pode seguir, porque ele já disse ali, né, que a frente vale 40 metros. Então, aqui a gente sabe que vale 40 metros, correto? Aqui do lado, que é o lado menor, vale 30 metros. E a área disso aqui, obviamente, é 1.200 metros quadrados. Beleza? Sabendo disso, ele quer o custo para se cercar esse terreno. Galera, se é um terreno retangular, ele quer cercar o terreno, presta muita atenção. O que ele precisa para cercar o terreno? Ele não vai ter que gastar para colocar coisa aqui, aqui, aqui e aqui. Então, a gente quer, na realidade, quanto que é o perímetro e converter isso para o custo dele, né? Vamos fazer, então, quanto que é o perímetro desse retângulo, ou seja, qual que é a soma dos valores ali das bordas dele. Perímetro a gente pode representar por várias letras, mas na matemática é usual ele ser representado por 2p, beleza? E o pzinho sozinho é o semiperímetro, ou seja, é o perímetro sobre 2. Chama de 2p ou pode chamar só de perímetro, de m, enfim, qualquer coisa que você queira chamar. Eu vou usar 2p, que é a anotação padrão. O que nós teríamos? Percebam, esse lado 40 existe também aqui em cima, assim como esse lado 30 existe também aqui do outro lado, são o mesmo tamanho. Então, aqui ó, nós vamos ter 40 metros também, e aqui nós vamos ter também 30 metros. Fazendo isso, nós vamos ter no final das contas 40 mais 40, mais 30, mais 30. No final das contas, nós vamos ter que o perímetro vai ser igual a
2 vezes 40, mais 2 vezes 30. E, prestem atenção, o custo da obra era 68 por metro linear construído na frente. A frente era de 40 metros. Então, isso aqui, ó, sempre anota essas informações do desenho. Isso aqui vai ser a frente do desenho, ok? Isso aqui vai ser a frente dele. Aí, 52 é construído nas laterais e no fundo. Isso aqui, ó, é uma lateral. E isso aqui é um fundo. Obviamente, esse outro aqui também é outra lateral. Então, esse tipo de interpretação é muito importante. Se você tem dúvida, sempre escreva. Interpretação do problema, não é verdade? Então, vamos lá. O perímetro, então, vai ser igual a... Por que que eu não somei isso ainda? Justamente porque, na realidade, ele não quer saber o perímetro, ele quer saber quanto que vai gastar para cercar este terreno, correto? Então, aqui, ó, inclusive, aqui eu poderia deixar da seguinte maneira, ó. Eu poderia deixar da seguinte maneira. O custo do perímetro, aqui ó, o custo para que isso fosse cercado realmente, ele vai ser como? 1,40 vai ser a nossa frente, esse outro 40 vai ser o nosso fundo. E esses 30 mais 30 vão ser as nossas laterais, né? Vão ser as nossas laterais. Portanto, o perímetro aqui, nesse caso, ou seja, o custo que a gente quer calcular, que a gente está calculando aqui o custo, vai ser igual ao quê? 40 multiplicado por, na frente, o metro é 68, certo? Aqui já está em metros, então belezinha. Mais 40 vezes. Aqui no fundo é 5,2, então 5,2. E somado com 2 vezes 30, que é a mesma coisa aqui, 60, 60 multiplicado por 52 também, certo? Vamos concluir essa conta aqui em cima para deixar tudo bonitinho para vocês. A gente vai ter então que o custo, agora eu vou substituir de perímetro para custo já, o custo vai ser igual a, primeira coisa, galera, vamos deixar esse 40 vezes 68 aqui, e isso a gente vai somar com 1. Percebam, o 52 ele está presente tanto nesse termo quanto nesse termo aqui. Então a gente pode colocar ele em evidência. Ficaria 52, que vai multiplicar 40 mais 60, certo? Isso é a fatoração padrãozinha. Então o custo vai ser igual. Agora, novamente, vou pegar aqui a calculadora para a gente não perder tempo fazendo essas contas. 40 vezes 68, isso aqui vai ser 2.720 somado com 52, que vai multiplicar. 60 mais 40 dá quanto? 100. Olha que legal, facilitou a nossa conta. Por quê? Porque multiplicar por 100 é a mesma coisa que adicionar dois zeros. Olha que legal. Adicionando dois zeros, ficamos com uma conta extremamente simples, que é 5.200 mais 2.720. Essa conta aqui, ó, eu vou fazer ela com vocês, 2.720. Esse zero vai com esse zero, 2, 7 mais 2 vai dar 9, 5 mais 2 vai dar 7. 7.920 de custo total, ó. Então temos aqui 7.920 de custo total. Isso já está em reais, o enunciado nos diz. Então tá aqui, ó, temos uma opção, temos 7.920, exatamente nossa letra B. Então mais um exercício interpretado com sucesso. Vamos então para o exercício de número 4. Esse também é bem legal. Em certa cidade, as mulheres constituem 60% da população. Opa, já temos uma informação importante. As mulheres constituem 60% da população. A mais disso, sabe-se que 10% dos homens e 15% das mulheres não são alfabetizados. Com base nessas informações, é correto afirmar que o percentual de habitantes alfabetizados. Opa, ele quer quantos habitantes são alfabetizados nessa cidade. Primeira coisa, isso está tratando em porcentagem. Vamos supor que lá a gente tenha 100 habitantes para facilitar o nosso cálculo. Isso é um macete muito legal em exercícios que só perguntam a porcentagem. Ó, vamos supor que o total de habitantes seja igual a 100. Por quê? Porque os resultados que a gente for ter aqui já vão estar
justamente em porcentagem, certo? Porque a gente está pegando para cada 100. Ó que legal. As mulheres constituem 60% da população. Então, dessa população que a gente tem aqui, ela vai ser dividida entre 60 mulheres e o resto que sobrou, por dedução, nós temos que são 40 homens, certo? A mais disso, sabe que 10% dos homens, ó, 10% dos homens e 15% das mulheres não são alfabetizados. Pô, beleza. Ó, informação legal. 10% dos homens, ou seja, 10% de 40. Quanto que é 10% de 40? Não é justamente 4? Uhum. 10% de 40 não é justamente 4, porque a gente vai dividir o 40 por 10. Então, 10% dos homens não são alfabetizados. Então, aqui a gente tem 4 que são analfabetos, e de resto vão sobrar 36 que são alfabetizados. Além disso, 15% das mulheres não são alfabetizadas. Olha, então, para fazer isso aqui, já que não é uma conta fácil a gente fazer de cabeça, nós temos que 60 mulheres vão representar nossos 100% de mulheres, e 15% desses 100% de mulheres não são alfabetizadas. Então, vai ficar uma regra de 3 simples. 100 multiplicado por x vai ser igual a 60 vezes 15. Novamente, vamos pegar aqui a calculadora. 60 vezes 15 vai dar 900. X, então, vai ser igual a 900 por 100. Vai cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. X vai ser igual a 9. Ou seja, o que esse 9 nos diz? 15% das mulheres são analfabetas, ou seja, 9 das 60 são analfabetas. Então, vamos puxar uma flecha aqui, ó. 9 são analfabetas. De resto, o que sobrou? Sobrou que 51 são alfabetizadas. Olha que legal, não é? Fazendo esse diagrama, fica muito tranquilo de resolver o exercício, certo? Então, vamos lá. Com base nessas informações, é correto afirmar que o percentual de habitantes alfabetizados da cidade, ou seja, ele só quer os alfabetizados. Quem que são os nossos alfabetizados? Aqui, ó, a gente tem 51 alfabetizadas mulheres e 36 alfabetizados homens. O que a gente precisa fazer? Somar eles. Nós precisamos só somá-los. Olha que legal. Então a gente teria aqui o total de alfabetizados, aqui, ó, o total de alfabetizados, isso aqui vai ser exatamente, isso aqui vai ser exatamente igual a 51 mais 36. Então, nós vamos ter um total de pessoas alfabetizadas, que vai dar 5 mais 3 vai dar 8, 6 mais 1, 7. 87 pessoas nessa cidade aqui, elas são alfabetizadas, beleza? Vamos ver aqui nossas alternativas. Letrinha D, 87 pessoas, ok? Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. É um vídeo longo, eu sei, mas eu garanto que ele vale muito a pena de ser assistido. Tem questões muito legais aqui que pegam você, que tem várias pegadinhas, mas que reforçam a interpretação. Novamente, vou deixar todos os quadros na descrição do vídeo para vocês, se quiserem baixar, poderem ir lá conferir e baixar o quadro, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.